Orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho, Amém. nós estamos neste momento reunidos com os irmãos para Amém. estudar a tua palavra. Pedimos, Senhor, Amém. através do teu Espírito Santo, venhamos compreender o melhor e que fale em nossos corações e traga, Senhor, coisas novas que possamos, Senhor, aclarar os nossos passos, Senhor, nosso dia a Sim. dia. Amém. Pai poderoso, pedimos em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, que a sabedoria é importante para nós, Senhor, para nós Amém. ganharmos as almas, para nós Amém. lavar os pés daqueles que necessitam, Senhor. E muitas Sim. vezes, Senhor, nós se sentimos, Senhor, às vezes grande para não abaixar, para lavar os pés daqueles necessitados. Amém. Né? Muitas vezes, Senhor, falta humildade para nós, mas que o Espírito Santo venha cada dia melhorar a cada um de nós, para nós possamos Amém. entender a tua vontade, Senhor, aqui Amém. na enquanto nós estivermos aqui. Amém. Senhor, que o desejo que está em nossos corações seja um desejo ardente de fazer a tua obra, de Amém. ir, Senhor, que nós possamos ir nos vales, lugares difíceis, enfrentarmos essas situações e vencer, Senhor. Que nós Amém. não ficamos só esperando até que chegue em nós, mas que nós possamos ir. E que esta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco através dessa Sim. palavra, qual nós vamos estudar, Senhor. Sim, É que eu te Senhor. peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu queria aproveitar o comentário do irmão Mauri, né? Trazendo essa questão da comunhão, que ele até postou uma mensagem sobre isso, muito, muito, muito boa, aliás. E o Senhor me trouxe um sentimento nessa manhã para abordarmos essa questão. Antes, antes de serem enviados, né? Nós precisamos a comunhão. E é muito, muito rico. Podemos começar com o livro de Isaías, capítulo 6, por favor, irmãos. Nós precisamos lembrar aqui o que aconteceu com Isaías, né? Isaías era um profeta, mas que estava envolvido com o serviço sacerdotal. Então, ele, irmãos, pela situação que estava vivendo o povo de Israel e o sacerdócio, estava seu coração compungido. Ele estava muito quebrantado pela situação da casa de Deus, pelo povo de Israel. Então, esse é o ponto de partida, né? Nós, diante desse mundo que nós vivemos e diante da situação das pessoas que estão se perdendo, como é o nosso coração? Essa é uma pergunta individual, né? Não é uma pergunta para nós respondermos. Cada um diante do Senhor precisamos refletir em nosso coração como que é diante da situação das pessoas que se perdem. Agora, olha só, irmãos. Versículo. Ô, o irmão Sanderson entrou ali, hein? Sanderson, Irmã Ângela, graça e Sanderson paz. não está, irmã. Graça e paz. Amém. Glória a Amém, Valeu. irmã. Deus. Então, nós Graças estamos lendo Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as sábanas de suas vestes encheram o templo. Serafim estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, e com duas cobria seus pés, e com duas voava. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, o que Isaías vê, irmãos, vamos dizer, a experiência mais sublime que uma pessoa pode ter, ou pode experimentar. Paulo também, ele disse isso. Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito falar. Então, você vê, irmãos, isso aqui é extraordinário, porque quando você vai no capítulo 4 de Apocalipse, você vê esses 4 seres viventes que estão no trono de Deus, na parte mais alta. Vamos dizer, no trono de Deus é o lugar mais santo que existe. Por isso que eles clamavam santo, que disse santo, santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos,
que coisa, né? Quando nós olhamos as guerras, e olhamos as situações que estão vivendo, a fome, a mortandade, porque a gente está vendo isso hoje, irmãos, na atualidade. A gente fala assim, a terra está cheia de sua glória? Não é interessante? É interessante, não está cheia, mas tem. Sabe por quê, irmãos? Que quando você entra no trono de Deus, você não vê as coisas do momento que está acontecendo. Você vê todo consumado, irmãos. Nós precisamos ver o que Deus realizou, do que Deus vai concretizar ou vai se manifestar para nós. Mas simplesmente para Deus já está, irmãos. A terra já está cheia dessa glória. Mesmo que você veja o contrário, como que é importante nós vermos como Deus vê as coisas, irmãos. A terra está cheia da sua glória. Nós precisamos ver isso somente quando estamos na presença dele. Aqui, Isaías, ele estava contemplando a situação de degradação. Mas pelo fato de ir na presença de Deus, Deus mostra para ele que a terra está cheia da sua glória. Amém. Irmãos, como nossos olhos precisam ser abertos para ver que a terra está cheia da glória de Deus. Amém. Esse se chama olhos da fé. Porque quando você vai no Apocalipse, irmão, João já viu no capítulo 20 o julgamento das almas. Já viu Satanás sendo lançado no lago de fogo e seus anjos. E todo o juízo já foi concretizado. E o rei dos reis reinando sobre a terra, ele já viu, irmãos. É claro que ainda, para nós, ainda não se manifestou, mas como nós precisamos enxergar com os olhos da fé, irmãos, as coisas. Isso que o sentimento que eu queria trazer, porque quando nós somos enviados, irmãos, nós precisamos ver as coisas concretizadas, já realizadas. O que Deus está procurando é verdadeiros adoradores. Não é pessoa simplesmente que tenha na boca a Deus, mas que adorem a Deus. Esse é o que o Pai procura, irmão, na terra. Verdadeiros adoradores. Olha como continua aqui a leitura. Isso que é impactante, irmãos. Versículo 5. Olha o que diz. E eu disse, ai de mim. Ele diz, irmão, isso, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ó, irmãos, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você vê, irmãos, que antes de serem enviados para alcançar as pessoas, como nós precisamos ver isso, as coisas, irmãos? Ver o trono de Deus, o que significa o santo, santo, santo dos exércitos, e enxergar o que nós somos. Porque essa é a base, irmãos, para nós serem enviados. Olha como prossiga, irmãos. Então, versículo 6, um dos serafines voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com brasa tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Oh, irmãos, como precisamos ver a obra de Cristo Amém. que ele realizou, irmãos. Amém. Quando o inimigo ele te mostra o que você é, produz condenação. Não sei se os irmãos já sentem. Acusação e condenação. Pergunta para o Judas. O Judas ele ficou acusado pela sua consciência, com remorso, e foi e se enforcou. Mas quando nós estamos na presença de Deus, a luz de Deus que mostra, não é condenação, irmãos. É para arrependimento. Quando ele mostra a nossa situação, nossa condição, nossa, vamos dizer assim, nossa falta de consagração, nossa falta de muita coisa, porque, irmãos, quando nós começamos a ver para nós, a gente percebe que não é digno de nada. Mas aqui, irmãos, como nós precisamos declarar com nossas bocas, né? Aqui a figura é extraordinária, essa brasa viva, né? Que o anjo tomou do altar, colocou na sua boca e foi limpo de toda assim
iniquidade, não só iniquidade, e de todos os seus pecados. Isso ocorreu, irmãos, com a morte do Filho de Deus, de nosso Senhor. Quando ele morreu na cruz, nós fomos Amém. limpos de nossa iniquidade e de todos os nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Então, isso, irmãos, podemos dizer que é a base da comunhão. Porque quando nós temos. Aqui tem um versículo que o irmão tem usado, que é Filipenses, 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, irmãos, por favor. Diz assim: o qual, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui a abordagem é extraordinária, porque quando você tem que fazer essa pergunta, a comunhão de seu filho, não é a comunhão dos irmãos. Irmão Vitor, Sim, irmão. eu vou ler aqui essa versão aqui. Sim, por favor. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Amém. palavra, hein? Nos convidou. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos da base da comunhão, nunca poderemos participar dessa comunhão do seu filho se nós não enxergamos o trono de Deus, o que Deus é, olha, irmãos, e o que nós somos. Irmãos, quando esse convite é feito, é porque é para pessoas crentes. Pessoas ímpias não vão participar dessa comunhão. Não são convidados, como fala essa versão do irmão Genaro. Os ímpios não são convidados. Só aqueles que são da verdade, que o Senhor falou no capítulo 17 de João, versículo 38, né? Foi perguntado, acaso tu eres rei? E Jesus responde, tu o disses. Para isso eu nasci, para isso eu vim a esse mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E ele disse ainda, e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Tá vendo, irmãos? Então, esse convite, irmãos, é para aqueles que estão em Cristo. É apenas para aqueles que estão ouvindo a verdade do Evangelho. E eu queria ressaltar aqui, irmãos, essa expressão de comunhão, porque é muito, muito impressionante essa palavra, né? Koinomia. Koinomia, essa palavra é impressionante. Estávamos viajando com os irmãos ali no carro de Argentina, né? Viajamos toda noite, aliás. E aproveitamos, porque o irmão Mauri passou uma mensagem, né? Nós fomos ouvindo, mas o irmão passou sono, passou tudo, foi muito rápido a viagem. Foi maravilhoso, graças a Deus. E você sabe que me impressionou essa palavra koino, é muito rico, porque quando você vai na comunhão, a gente entende assim. Não sei se os irmãos vão ver dessa maneira, mas a maioria, quando nós usamos a palavra comunhão, é assim: eu vou ter comunhão com o irmão, e o irmão vai ter comunhão conosco. Então eu falo assim: nós fomos no carro tendo comunhão. É. Não é assim, essa palavra não é usada para isso, né? Quando você vai no texto Receptus e na tradução do léxico aqui, porque é impressionante, né? Essa palavra tem vários significados. Comunhão, companheirismo e intimidade. Ele fala, né? A tradução. Ou seja, figura de Cristo do lado do Pai. Esse usa a expressão aqui. E nós precisamos lembrar que Jesus, quando ressuscitou, ele está onde? Não está à destra da comunhão, fala assim, né? Da majestade. Então, podemos dizer que o pai e o filho têm uma comunhão íntima entre eles, não é? Mas é impressionante porque comunhão, a expressão comunhão é união. É, união. E Jesus não só teve comunhão com o Pai lá no céu, ou teve essa realidade,
de estar junto ao Pai. Nós precisamos lembrar que Jesus, quando esteve na terra, ele diz: Eu e o Pai somos Somos dois, um. Somos um. somos um. Você está vendo? Então, ele não é lá no céu essa unidade ou essa comunhão. É estando aqui na terra, ele já tinha essa realidade. Mas eu queria ler com os irmãos um versículo, eu vou pedir para o irmão Genaro ler, 1,18 de João. 1,18 de João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Muito rica essa expressão, né? Sim. Que mantém comunhão com o Pai. Olha só, você sabe que eu fui no texto original e a expressão, eu vou ler para os irmãos aqui. Muito rico isso aí, irmão, essa versão que você leu agora. Mas eu queria ler isso aqui no texto Receptus. Olha o que diz. Diz: Fiel é Deus, pela qual foste chamados para dentro. Olha essa expressão. Para dentro da comunhão. Ou seja, não é algo que começa, porque a comunhão não é quando eu comecei. Você é introduzido para dentro dessa comunhão. Você fica dentro dessa. É como, por isso que a palavra convidado é muito bom. Já tem a comunhão. Não é que nós vamos formar a comunhão. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos, não estamos? Nós podemos dizer assim, estamos tendo comunhão? E nós usamos essa palavra, né, Genaro? Usamos essa palavra, vamos ter comunhão com os irmãos. Mas não, irmãos, a comunhão já existe. E isso que é muito bom, irmãos. Porque quando você lê o texto, agora você entende. Diz de novo: Fiel é Deus, pela qual foste chamados para dentro da comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Amém. que disse a comunhão de seu Filho? E essa é a pergunta que nós precisamos entender. E pelas Escrituras vai ficar muito claro. Não disse a comunhão dos irmãos que estão no mundo, ou dos irmãos da cidade. Aqui, no caso, deveria dizer os coríntios, né? Porque essa carta é dirigida para eles, né? Ele não disse assim, a comunhão dos irmãos que estão em Corinto. Não, disse a comunhão de seu filho. E muito importante, irmãos, porque de seu filho. E isso aqui nos vai ajudar. 1 de João. Vamos lá, irmãos, capítulo 1. Olha que lindo, irmãos. 1 de João, capítulo 1. E aqui João, ele fica muito impressionado, né? Eu fiquei também muito impressionado com isso aqui. Porque ele disse, né? Aqui, seu irmão Mauri, por favor, que pode ler para nós? Capítulo 1, Versículo 2 na adiante, irmãos. certo. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Bem claro, né, irmão? E o preletor que desenvolveu esse assunto aqui, gostei da maneira que ele trouxe, porque ele fez uma aplicação com João, o Evangelho de João. Olha lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Essa é a expressão com, né? É É, interessante, irmãos, com Deus. Como estava com Deus. E o irmão Genaro falou outro dia, né? Porque com Deus é dentro. Então, com Deus é dentro. Por isso que essa expressão nós escutamos bastante, com muita força. Eu e o Pai somos um. Por exemplo, no versículo 10 de capítulo 14 de João, é questionado por Filipe, né? Mostra-nos o Pai. Lembra disso? E nos basta. E aí, então o Senhor fala:
quanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Então, ele não disse em plural, e ainda não nos conhecem? Ele diz, Irmão não me Vitor, conheceis, é singular conheceis. Por que ele diz, não me conheceis? Porque o Pai está dentro, e ele está dentro do Pai. É comunhão. irmão Comunhão. Vitor, Sim, irmão, pode falar. quando é com, não é que estava dentro do Pai, estava junto do Pai. Isso, junto do Pai. Exatamente. Muito Isso. Agora, bom. aí já é dentro. Então, Isso. no princípio, era o Verbo. Sim, O Verbo estava com Deus. sim. E o Verbo era Deus. Aí é em. É a terceira Exatamente. em. Isso, Aleluia. muito bom. E justamente o preletor, ele vai falar sobre esse assunto porque eles são está com, por causa do propósito. Por causa, ele apresenta isso, né, irmão Mauri? Por Sim, causa do que eles têm em comum, vamos dizer. O que eles têm em comum? Deus tem um plano na qual o filho também tem esse mesmo plano. Deus sim, tem uma vontade e a qual ele também é a mesma vontade. E ele faz uma distinção. São duas pessoas. Não podemos dizer que é uma pessoa só, né? Não podemos dizer assim que o pai é o filho e o filho é o pai. Não. O pai é o pai e o filho é o filho. Só que o pai tem comunhão com o filho e o filho tem comunhão com o pai. Por isso, com. Por isso, junto, né, irmão Genaro? Essa é a palavra intrínseca. Intrínseca. sim. Irmão, você imagina, Deus tinha escondido o mistério, um mistério, e ninguém sabia. E o filho é que revela esse mistério. O filho que está com Deus, no seio do Pai, é o que o revelou. Oh, Amém. irmão, que riqueza, irmão, que coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, somente pelo Espírito Santo é que nós Amém, Pai. podemos ver estas coisas. Nós fomos chamados à comunhão do seu filho, falar em 1 de Coríntios. Mas João, em 1 de João, ele disse que para que mantenha comunhão conosco, porque nossa comunhão é com quem? É com o Pai e com o Filho. Mas aí Amém. que está, irmão. Você vê, lembra que quando você foi para o caso de Isaías, né? Voltando de novo um pouquinho, só lembrando, quando o anjo vem e toca seus lábios e ele fica limpo com aquela braça, ele fica limpo porque ele percebe sua iniquidade e ele não tem dignidade. Mas aí é perguntado, a quem enviarei, né? E esse enviar, irmãos, é porque Deus quer fazer realizar algo. Então, isso que nós precisamos entender. Quando nós lidamos com a comunhão, é o que Deus realiza. E o filho, ele também se une àquilo que Deus quer. Então, Deus tem um plano e o filho realiza o plano de Deus. Olha só que comunhão, Sim, irmãos. Isso é comunhão, irmãos. Deus sim. fazendo e realizando através de seu filho todas as coisas. Vitor, Reconciliando consigo mesmo o mundo, irmãos. Que plano Amém. maravilhoso! Glória a Deus, irmão Ronilson. Não é lindo, irmão Vitor, irmãos? irmão É Vitor, maravilhoso. Pode falar, irmão Carlos. a palavra comunhão é comum união. Isso. Deixa a palavra mais, assim, mais simples, vamos dizer assim. Sim, Mas também significa participação e parceria. Mas isso. parceria no quê? É, Que é parceria no quê? O que que tem? Bom, o pai e o filho, a gente entende que tem uma, dizer assim, alguma, eles têm em comum tudo. Por isso que sim, não há contradição entre o filho e o pai. sim. E o filho É não faz verdade. nada além do que o pai ele falou para ele. Mas nós, o que que temos que ver com isso aí? Porque nós somos pecadores. Esse versículo se inicia, né? Para ser enviado, pecadores, os lábios impuros. Nasci de forma impura, eu sou impuro, então eu precisava ser queimado, né? Mas aí, quando ele chama para que nós também possamos ter parceria. E olha só o Isso. significado que você já falou, mas eu queria repetir só de novo. Sim. A palavra seria assim, refere-se exatamente, fala aqui, né? De ter uma participação comum em algo. E Isso. esse algo que é maravilhoso. Amém. É como um negócio onde todos os sócios compartilham lucros e os riscos.
Só que aqui não Aleluia. tem risco, né? Graças a Deus não tem risco, né? É verdade, irmão. O risco já foi lá no passado, agora já não tem mais risco, né? Só tem lucro, né? Vamos Amém. dizer, o negócio do Glória a nosso Deus. pai e do filho, que é o nosso irmão maior, né? Que nós somos os outros irmãos, né? Sim, Os outros filhos, né? Não sim. tem risco nenhum. Aí depois ele fala, é muito interessante, por isso que eu queria só falar desse assunto, aí fala assim, também significa contribuição, ou seja, por um lado, a sociedade, vamos dizer assim, onde tem um negócio, e o negócio do pai é o plano de Deus de forma eternal, né, que o filho alcançou. Sim, Nós nela temos uma sociedade, não no sentido de realizar alguma coisa por Cristo, mas é que Cristo já realizou, né? Nesse sentido, nós temos só lucros, não temos riscos, né? Mas depois tem uma contribuição da nossa parte. Aí ele fala assim, em algumas passagens, como Romanos 15, né? 26, não sei se os irmãos querem ler depois, sim. a palavra é usada para descrever uma oferta financeira, indicando, você lembra quando ele falou da necessidade na igreja? Então ele falou assim de participar na necessidade do outro, porque o outro tinha uma necessidade, Isso. falando dos irmãos, estou falando do pai e do filho, né? Sim, Aí nessa comunhão envolve também um dar e um receber. sim. Porque ele é prático também. Por exemplo, a Bíblia fala assim: Deus ama. Tudo bem, Deus ama e o quê? Quem que ama? Aí ele fala assim: ele mostra seu amor. Mas por que que eu sempre pergunto assim: por que que o filho tem que mostrar o seu amor? Ele não é mentiroso. Por que que ele tem que mostrar? Mas é que o amor tem que ser prático também. Então, o que que o pai Sim. fez? O filho veio em semelhança de carne de pecado, veio se fez homem e participou de carne e sangue igual a nós, né? Claro que sem pecado. Aí, quando ele morre, ele mostra seu amor. Porque não há amor se não tem prática de alguma coisa. Então, nesse sentido, existe uma questão de ida e volta. E o outro o ponto de comunhão, que eu só vou fechar com esse assunto, fala de fluxo. E isso é muito mais importante. Ele fala assim: imagina um sistema circulatório. O sangue flui por todo o corpo. Esse movimento de vida que conecta todos os membros é a essência da koinonia. Sim. Quer É, dizer, quer dizer, você tira o sangue do corpo, o irmão Maurício sabe melhor porque é doutor, né? Que acontece? E quando você vê o sangue saindo do corpo da pessoa, é muito feio, irmão. É muito ruim. Ele está perdendo a vida, nem que fosse um pouquinho de sangue, né? Sim. Então, sim, essa comunhão é que a gente tem, por um lado, com o pai e com o filho. Ou seja, através do filho, nós temos a comunhão do pai, que o Isso. filho tem no pai, e Isso. o pai tem no filho. Agora, é como o sangue, por isso que se fala também do corpo de Cristo, né? Sim. Nesse contexto, né? Então, a mesma vida que o Mauri tem, vamos dizer assim, em Cristo Jesus, a mesma vida que o Vitor tem, é o mesmo sangue, não há diferença. amém. Ah, claro que a gente não é objeto de adoração, mas nós participamos da natureza e da divindade. A deidade não, a gente não é objeto de adoração. Mas esse seria o conceito da koinonia. Não sei se os irmãos Sim. concordam comigo, mas Sim, vai Sim. por aí, né? Esse aspecto, Carlos, eu só queria terminar isso aqui para liberar os irmãos compartilhar. É assim, por exemplo, o Genaro trouxe um aspecto muito importante dessa comunhão, da comum união, né? Por exemplo, ele mostrou dois aspectos, com e junto, ou em. São duas palavras que trazem um conceito diferente. Com e junto, mas em e dentro. Exatamente. Como é que nós entendemos a comunhão, então? Nós explicamos que com em relação ao propósito. Eles têm uma comum um propósito, o desenvolvimento, o desejo. Os dois são iguais. Isso é com. Mas como seria em? E aqui vem essa abordagem que eu gostaria de ler com os irmãos, né? Podemos dizer que quando Jesus estava aqui na terra, estava com o Pai ou em ou no Pai? A pergunta que eu faço de novo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele estava com Deus ou estava em Deus? Que os irmãos respondem. Ele estava em Deus e Deus estava nele. Isso.
Então, e isso é muito importante, porque quando nós lemos alguns versículos, eu gostaria que os irmãos anotassem, por favor, porque não vamos conseguir ler todos. Mas vamos começar com João 7, 33 e 34, que disse assim, João 7, 33 e 34. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco estou convosco, e depois irei para junto, olha, presta atenção, irei para junto daquele que me enviou. Ué, então não estava então em Deus, porque onde que estava então o que enviou? Estava no céu, né? Mas o tempo verbal, versículo 34. A vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, não é onde estarei. Onde eu estou, tempo, como que é o tempo verbal? Presente, passado, presente e futuro. Onde eu estou, que tempo verbal é? Presente. Presente. Então, se Deus está no céu, aonde mais está Deus? Deus está no Filho também. O Pai também está no Filho. Embora o Pai está no céu, também está no Filho, que o Filho está na terra, né? Vamos dizer. Para vocês entenderem. Olha o que diz aqui. Vós não podeis ir. Quem que é esse não podeis ir? Quem que não podia estar com onde o Filho está? Os discípulos. Ó, João 8:21 agora. João 8:21. E molhou. Diz-lhe, pois, Jesus, outra vez. Aqui, ó. Dois pontos. Aqui vem que a nega. Eu me retiro e vós me procurareis, mas morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. De novo. Olha, irmãos, que impressionante. Esse é o capítulo 8, versículo 21. Para onde eu vou, vós não podeis ir. João 13 agora, irmãos. João 13, 33. João 13, 33. Filhinhos, onde ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tinha dito aos judeus, também agora vos digo a vosotros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso no versículo, capítulo 8, versículo 21, tinha falado para os judeus. Mas agora ele está falando para os próprios discípulos, os seguidores dele. Ó, digo-vos também a vosotros, dois pontos. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha só, irmãos. Agora 13:36. Esse é o 33, né? Agora é o 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde eu vou, não podeis seguir-me. Agora, mais tarde, porém, me seguireis. Tá dando dicas agora, hein? Tá dando. Abriu a visão do Espírito Santo, irmão. Agora, irmão, outro versículo. João 7:34. João 7:34. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. De novo. E E um versículo mais, um pouquinho mais embaixo, 36 agora. É João 7:36. O que significa de fato que ele diz? Dois pontos. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir? Olha só, irmãos, que impressionante isso aqui. João 12 agora, irmãos. João 12, 26. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha o tempo verbal. Estará. Ele não podia estar, mas estará. Se alguém me servir, o Pai honrará. Podemos dizer, irmãos, então, que olha como que é importante, porque nós estamos falando da comunhão do Pai e do Filho, né? Qual é a base da comunhão do Pai e do Filho? Porque nós falamos que qual que é a base da comunhão? A base da comunhão, nós dizemos, os irmãos lembram, usando o exemplo de Isaías, que era o trono de Deus, o que Deus é, mas também ao mesmo tempo o que nós somos.
E por meio da obra de Cristo, então agora nós fomos aproximados de Deus. Então, essa aí é a base da comunhão. Mas qual que é a base da comunhão? A base da comunhão é a unidade do Pai e do Filho. E agora sim, a unidade do Pai e do Filho é o estar nele e ele estar no Filho. Isso entra de novo, João 1,18. Irmão Vitor, Sim, seria a coexistência um com o outro, porque não tem como se separar. Então, essa é a base da comunhão, é isso? exatamente, irmão. Você falou corretamente. Porque, olha nessa versão aqui, eu vou ler 1,18 de João. Muito bem, irmão, isso aí. Diz, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está, ó o tempo verbal, que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, o irmão preleitor que estava abordando, ele disse, ele nunca abandonou o seio do Pai. Embora estava aqui na terra, nunca abandonou o seio do Pai. Escuta essa versão. Sim, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. isso. Muito bom. Ele é uma versão para as pessoas entenderem, né? Mas quando se trata de revelação, ele vai mostrar o tempo verbal, porque esse aqui é o texto original, né? Que disse que está no seio do Pai, como disse assim, olha, pensa comigo, quem está escrevendo é João, né? João, eles dizem assim, né? João está escrevendo isso, mas quando João está escrevendo essa epístola, aonde que estava o filho? Ele estava na terra ou já estava? Repete a pergunta, por favor. É, nós sabemos que essa epístola foi escrita por João, o apóstolo. E praticamente podemos dizer que foi bem depois que Jesus morreu, né? Nós sabemos que pelos registros bíblicos, o último evangelho a ser escrito é no ano aproximadamente 90, né? Antes da partida do João. Inclusive, Apocalipse foi escrito primeiro, depois vem o evangelho de João. Então, é interessante, né? Quando João está escrevendo, aonde que está o Filho de Deus? A glória? Isso, aqui no versículo fala que está no seio do Pai. Então, posicionalmente, ele está escrevendo, é isso que alguns falam. Ele está escrevendo onde que está o Filho. Mas se você ler dentro do contexto, ele está mostrando a verdade, não está mostrando onde que está o Filho. Ele está dizendo que no tempo que Jesus estava aqui na Terra, ele também está no seio do Pai. É impressionante isso aqui. E isso é o que você está falando. A coexistência, eles estão vivendo junto. Nunca teve uma separação do pai e do filho, né? Podemos dizer assim, em que momento que teve a separação do pai e do filho? Qual foi o único momento que teve essa separação? Na cruz. Na cruz do Calvário. Pai, por que me desamparaste? Ou seja, ali foi quebrada essa unidade. Por isso que o sofrimento, alguns falam, né? O sofrimento maior de Jesus não era o Calvário da cruz, e sim o abandono de Deus. Mas o que nós precisamos atentar, irmãos, é para a base da comunhão, que é a unidade do Pai e do Filho. Um coexistindo no outro. Ô, Barronísio, esse aqui é extraordinário, irmão. Deus está no Pai e o Pai está no Filho. É glorioso demais. É muito, muito rico. Agora, irmãos, esse capítulo 17 é extraordinário. João 17. Vamos lá, irmãos. É muito rico. João 17. E aqui os irmãos lembram que essa aqui é a oração sacerdotal do filho, né? Não é? Podemos dizer que está registrado algo que o pai e o filho estão falando. Uma oração do filho ao pai, não é? E ele disse, Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu. Disse, Pai, é chegado a hora, glorifica-me, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. E em versículo 5, pula para o 5 agora. É chegado a hora de glorificar teu filho.
Mas olha o versículo 5. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Essa expressão aqui é maravilhosa. Ué, glorifica-me. Olha essa versão, irmãos. Esse aqui é a Receptus. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. É impressionante isso aqui, irmão. Muito glorioso. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, não é glorioso essa expressão aqui, irmãos? Como fica claro, irmãos, a persistência do filho, por um lado, mas por outro também a coexistência junto com o pai. O pai habitando no filho e o filho habitando no pai. Não é maravilhoso essa oração aqui que foi registrada para nós, irmãos? Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti. Olha só, irmãos. Junto de ti, e como fala aqui, versículo 5, antes que o mundo existisse. Ué! Aqui está falando o verbo ou está falando o filho? Quem? O filho, O filho. Você vê que ele está falando como filho ou como verbo? como filho. Como filho. Não é impressionante, irmãos? Que revelador. Que unidade, irmãos. É maravilhoso essa unidade, irmãos. Que unidade, irmãos. O pai no filho e o filho no pai. E aí Felipe diz, né? Mostra-nos o pai e nos basta. Quanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, vê o pai. Como dizes tu, mostra-nos o pai? Não crês que eu estou? Olha, irmãos, eu estou no meu pai e o pai está em mim? Não crês que eu estou, que eu estou no meu pai e o pai está em mim? Olha que impressionante, irmãos. Que glorioso, irmãos. Maravilhoso, né? E aqui, irmãos, só para terminar, deixar aqui para os irmãos compartilhar, versículo 20. Vai comigo, irmãos, por favor. Olha a base da comunhão, a unidade. Para nós termos a realidade dessa comunhão do Pai e do Filho, nós precisamos entender essa unidade do Pai e do Filho. E o irmão usa a expressão dizendo assim que essa comunhão triuna, né? O de Deus triun, o da Trindade, é muito clara essa comunhão do Pai e do Filho. Versículo 20. E eu rogo somente, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra hão de crer em mim. Ronaldo, irmão Ronaldo. Ah, saiu, irmão Ronaldo. Você talvez está aqui, irmão Ronaldo. Todos nós estamos aqui por essa oração maravilhosa. Que diz, irmão? Para aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21. Para que todos sejam um. Olha só, irmãos. Como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Aonde que nós somos um, irmãos? Na cidade. Que lembra que tinha um ensino que falava que a base da igreja era a unidade? Aonde? Que unidade, cidade, irmão? Não, é em Deus, irmão, nossa unidade. E o irmão usa uma coisa muito linda, irmão, que diz assim: nós hoje podemos estar em Deus por causa da redenção. Primeira de Pedro, lê para nós, irmão Ronilson, por favor, irmão Ronilson. Primeira de Pedro 1:30. Primeira de Pedro capítulo 1, versículo 3. Ô, irmão, que rico. Primeira de Pedro 1:3. Pedro 1:3, tá? Já estou aqui. 1:3. Fala assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Amém. Agora, Aí isso tá mesmo? bom, irmão.
Então, olha o resultado, então. Fomos redimidos em Cristo. Fomos redimidos por meio da ressurreição de Cristo. Então, quando você olha para esse ponto de vista, que é essa comunhão, essa unidade, em Deus, agora nós podemos estar em Deus, é porque teve uma redenção em Cristo. Então, nossa unidade em Deus não é por meu mérito, por meu esforço, pelo que eu conquistei, é pelo que o Filho realizou, irmãos. Essa maravilhosa redenção, né? Lembra o versículo 1:30 de 1 de Coríntios, que disse que vós sois de Deus. Olha, irmãos, em Cristo Jesus. Agora, a nossa comunhão em Deus é por meio de Jesus Cristo. Então, ele se tornou da parte de Deus sabedoria. Olha só, irmão, justiça, redenção e santificação. Que maravilhoso, irmãos. Então, em Cristo, nós temos a redenção. Fomos redimidos, fomos resgatados, fomos aproximados e colocados em Deus, irmão. Olha, irmão, maravilhoso. Fomos colocados em Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmão Genaro, quando você acorda, irmão, e você lembra disso, irmão, que você foi colocado em Deus. Oh, irmão, que maravilhoso. Por meio de Jesus Cristo, nós temos essa realidade da unidade, e não só da unidade, mas da comunhão. Partilhamos, irmão, tudo é por meio de Jesus Cristo. E eu paro por aqui, porque é muito rico e os irmãos têm que falar. E se você não tira o microfone, eu não paro, irmãos. Então, Deus seja louvado e vamos prosseguir no compartilhar, irmãos.